Galerinha, a matéria de hoje é eletroquímica, pilha e eletrólise. E a gente vai utilizar uma matéria anteriormente estudada chamada NOx. Tá? A gente estudava em NOx, oxidação, redução, quem perdia, quem ganhava elétrons, quem era agente oxidante, que era um agente redutor. Aqui vai ter muito de NOx. Mas só para que a gente entenda, eu tenho energia química e tenho energia elétrica, tá? Quando eu converto energia química em energia elétrica de forma espontânea, vai sem nenhuma necessidade de nada, isso então é pilha. Um processo espontâneo, pilha. Quando eu quero transformar energia elétrica em energia química, e aí eu preciso de um gerador ou algum tipo de aparelho para gerar esse trabalho, e é uma parte não espontânea, a gente tem a eletrólise. Beleza? Só para que a gente entenda, a gente também falava... Peraí, deixa eu minimizar um negócio aqui, meninas. A gente também falava, basicamente, que a gente tem sempre cátion e ânion. Beleza? Cátion sendo positivo e ânion sendo negativo. Guardem isso também como associações futuras. Mas o que interessa é que eu trabalho com uma pilha onde eu tenho duas cubas. Essas cubas têm placas dentro dela de metais e elas são ligadas por uma ponte salina que faz o contato entre as duas soluções. E os meus elétrons que se transformam em energia química e energia elétrica, eles saem daqui, que é o polo negativo, para o meu polo positivo. Beleza? Então, a gente tem aqui a saída de elétrons do polo sempre negativo para o positivo. Beleza? Lembrando que negativo atrai, né, basicamente positivo, positivo atrai negativo, a gente vai ver isso mais pra frente. O que me interessa saber é que o polo negativo na pilha, ele se chama ânodo, e o polo positivo se chama cátodo, beleza? Aí é aquilo que a gente fala de ânion e cátion, só para que a gente ligue, tá? Por isso que é ânodo e cátodo. Outra regra que a gente tem que entender é que o ânodo sempre vai sofrer oxidação, basicamente, e o cátodo sempre vai sofrer redução, tá? Então, a gente tem que ir gravando algumas coisas. Um perde elétrons e outro ganha elétron. Então, isso também tem que ficar muito claro. A gente via isso antes já em NOx, né? A gente já falava sobre isso em NOx. Eu, inclusive, vou passar um quadrinho para vocês que a gente tinha antes de que na oxidação o cara perde elétrons e o NOx aumenta. A gente já tinha falado disso antes, por isso que isso ocorre aqui. E que na redução ele ganha elétron e o NOx diminui. A gente também já tinha falado isso antes, por isso que ocorre isso. Então, como é que ocorre? Eu tenho substâncias elétrons eletrolíticas saindo do meu ânodo, partindo para o meu cátodo. Quando isso acontece, esse cara vai sendo corroído. E aí eu vou ficando sem uma parte dele. Então, depois de um tempo, ele vai ficando... Vou desenhar aqui pra gente entender. Ele vai ficando menorzinho, ele vai perdendo tamanho. Em compensação, o outro lado começa a ser depositado. Então, ele vai ficar, ao invés de ficar normal, ele fica maior. Então, a gente vai perceber ao longo do período que no ânodo tem um desgaste da placa
E lá no cátodo eu tenho um aumento de massa. No ânodo sofre oxidação, no cátodo redução. O ânodo é o polo negativo, o cátodo é o polo positivo. E aqui vai ficando mais concentrado e lá vai ficando mais diluído. Só que a gente tem que fazer as semi-reações, né? De oxidação e de redução. Eu afirmei lá em cima que era Zn mais 2. Então, ele tinha que ser antes Zn mais 2, que perdeu 2 elétrons e virou Zn0. Foi o que eu fiz aqui. Então, sempre quando o cara perde, vai estar aqui depois, beleza? E as de redução que ganha, sempre vai estar antes, porque ganha. Então, tá antes. A partir disso, eu monto as semi-reações e monto a reação global, já que eu vou ter um corte nos elétrons, porque eles se anulam, e eu fico com Zn mais Cu2 mais antes, igual a Zn mais 2 mais Cu. Representando simplificadamente essa pilha, eu boto o ânodo barra barra, que é como se fosse a ponte salina, e o cátodo. Sempre sem carga na ponte, com carga perto da ponte salina. Tem um professor não sei se a Bruna vai lembrar disso. Tem um professor no YouTube que faz música, né? Com pilhas, eletrólise, isomeria e tal. E aí ele fala, né? Eu vou até mandar a letra pra vocês, que é bem boa de gravar. Mas a ponte salina é o contato entre as soluções, troca de íons. E essa pilha vai fazendo com que esse processo vá durando mais. Quando a gente fala do cálculo do potencial de redução da pilha, eu pego o valor maior menos o menor. Se der positivo, é espontâneo, a gente sabe que é pilha. Se não for espontânea, ou é eletrólise ou não é pilha, simplesmente. O segundo processo é o processo contrário, né? Como eu falei antes, é o processo de energia elétrica para energia química. Mas ele agora precisa de algo para funcionar, e esse algo é o gerador elétrico. E aqui o fluxo não é do negativo para o positivo, é do positivo para o negativo. Só que a gente tem que entender alguns pontos. Na pilha, o polo negativo era o ânodo e o polo positivo era o cátodo. Aqui na eletrólise, o polo negativo é o cátodo e o polo positivo é o ânodo. Mas a direção sempre é ir do ânodo para o cátodo.